Flagrante, a verdade na tela. Olá, está no ar mais um Flagrante Jovem Pan para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News. Eu sou a Letícia Miyamoto, ou como você prefere, delegada da notícia. Agradeço o carinho da sua audiência. A partir de agora você vai ver comigo casos da vida real, flagrantes que chocaram o Brasil. A notícia contada de uma maneira diferente, só do jeito que o Flagrante Jovem Pan traz para você. Eu já vou voltar para cá porque hoje nós vamos começar com imagens tristes do Rio Grande do Sul. O estado enfrentou o pior desastre natural da sua história. Dadá, põe para mim, por favor, as imagens. Olha só, os prejuízos são incalculáveis. Rios que chegaram a 17 metros acima do normal. Municípios ficaram incomunicáveis, sem energia elétrica, água potável, sinal de telefone ou de internet. Imagina a situação dessa população. Moradores de várias cidades do estado tentaram de todas as formas se salvar das chuvas que atingiram a região. Até animais foram flagrados em locais onde jamais se imaginou. Olha só, olha essa imagem, é surpreendente. Porcos em telhados, realmente é de se surpreender. Aqui vão os nossos sentimentos de coração a todos aqueles que perderam entes queridos nessa tragédia. Agora a palavra é recomeço e que todos se unam em prol da reconstrução do nosso querido Rio Grande do Sul. Vem comigo acionar os nossos repórteres espalhados pelo país. Continuamos na região sul, estado do Paraná. Repórter Tiago Amaral traz a sua manchete. Tiago, bem-vindo. Olá, Letícia. Pois é, a minha manchete eu trago aqui do estado do Paraná um fato que aconteceu na capital Curitiba, lá no bairro Tatuquara. Um assalto cinematográfico. Cenas que você só vê em filmes. Aconteceu nesta semana aqui no estado do Paraná, onde 4 indivíduos fortemente armados tentaram literalmente explodir o cofre de um posto de combustíveis. E eu conto essa história daqui a pouquinho para você, porque tudo foi filmado. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria nesse fato inacreditável que aconteceu nesta semana aqui no Paraná. Obrigada, Tiago. Agora vamos para o centro-oeste de Goiás com a Janaína Camelo. Janaína, por favor, me traz uma boa notícia daí. Olá, Letícia. Hoje nós trazemos uma boa notícia, né? Principalmente para os fãs de música gospel, porque o cantor Regis Danese, embora ainda hospitalizado, está se recuperando. A gente lembra que ele sofreu um acidente de carro muito grave no último dia 30, aqui perto, em uma estrada da cidade goiana de Jaraguá. O estado de saúde de Regis Danese ainda requer muitos cuidados, mas o que importa é que ele está de fato se recuperando. E daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre este caso, Letícia. Esse caso é um milagre. Obrigada, Janaína. Continuamos no centro-oeste, agora vamos com o estado do Mato Grosso. Nessa semana, uma tentativa de assalto numa agência bancária com funcionários reféns. Situação tensa por lá. É isso, José Carlos Araújo. Seja bem-vindo. Olá, Letícia. A ação criminosa desses bandidos fortemente armados chamou a atenção aqui no estado de Mato Grosso esta semana. Eles agiram contra uma cooperativa, renderam funcionários e também clientes. Esta ação criminosa, brutal destes bandidos, eu conto daqui a pouco no Flagrante Jovem Pan. Obrigada. Semana tensa também na Bahia, briga entre facções. Quem vem de lá é o repórter Flávio Lima. O seu destaque, Flávio? Olá, Letícia. Olá, amigos da Jovem Pan. Uma semana bastante difícil para nós baianos. Na capital, Salvador, tivemos um confronto entre facções e o resultado foi a população verdadeiramente alarmada com tudo isso. Teve, inclusive, instituição de ensino fechada, transporte coletivo foi simplesmente suspenso e a população ficou verdadeiramente apavorada. Os detalhes eu trago para você daqui a pouco. Obrigada, Flávio. Direto agora para Minas Gerais. Gustavo Galvão, é com você. Olá, Letícia. O meu destaque de hoje vai para a decisão judicial que optou pela manutenção da prisão do ex-prefeito de Catugi, aqui de Minas Gerais.
Fúvio Luziano Serafim, de 44 anos, e o motorista dele, Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, suspeitos de matar a médica Juliana Pimenta Ruas Alruá, de 39 anos, que é esposa do Fúvio, em um quarto de hotel em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes deste caso que chocou o país. Muito obrigada pelas suas informações. Agora vamos com o nosso querido Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro, e o caso da agressão covarde ao ator Vitor Meiniel. É você, Viga. É isso, Letícia. É um crime bárbaro que aconteceu nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro, com uma enorme repercussão e que ainda está tendo os seus desdobramentos. Estamos falando desse caso em que um estudante de medicina, Yuri Alexandre, agrediu com vários socos o ator Vitor Meiniel, a portaria de um prédio em Copacabana, um dos bairros mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, na presença do porteiro, que ficou só assistindo aquelas cenas de agressão. O agressor, estudante de medicina, está preso preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado, e foi indiciado pela Polícia do Rio de Janeiro por vários crimes, pela lesão corporal, pelo ato de injúria e até mesmo por falsidade ideológica. Já já a gente traz mais informações aqui no Flagrante da Jovem Pan, Letícia. Que absurdo, obrigada, Viga. Do Rio agora voltamos para São Paulo com o meu amigo David de Tarso. O que aconteceu no transporte público de São Paulo, David? Oi, Letícia, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Mais um caso de importunação sexual foi registrado aqui na capital paulista, mais especificamente na estação operada pela CPTM no Tatuapé. O caso foi no meio desta semana. As pessoas que estavam ao redor conseguiram perceber esse caso de importunação sexual. Alguns dos passageiros se revoltaram e agrediram o importunador. Houve uma confusão generalizada, um dos passageiros inclusive registrou com o próprio celular as imagens desse episódio, desse importunador sendo agredido, e logo na sequência a chegada, dos seguranças da CPTM para controlar toda a situação. A mulher foi levada para um sistema de acolhimento que existe na CPTM e o homem foi encaminhado para o hospital, afinal ele ficou com diversos ferimentos. Agora a polícia seguirá investigando este caso que aconteceu na estação do Tatuapé no meio dessa semana aqui em São Paulo. Mas de janeiro até agosto, de acordo com os dados da CPTM, já foram registrados 62 episódios de importunação sexual. Por isso, para você que eventualmente pode sofrer com uma situação como essa, que comunique imediatamente a segurança das estações ou até mesmo ligue para a polícia. E claro que também não pode fazer justiça com as próprias mãos, como aconteceu neste episódio aqui na estação do Tatuapé. A gente segue acompanhando então todos esses casos, esperamos que os números sejam minimizados. Por meio de nota, a CPTM diz que dá treinamento a todos os seus colaboradores para saber como reagir nessas situações e até mesmo para evitar justamente esses episódios de importunação sexual, Letícia. Olha, David, eu sendo mulher e frequentadora do transporte público, consigo entender exatamente o que é passar por isso, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui no Flagrante Jovem Pan e bom trabalho por aí. Agora eu vou aproveitar e cumprimentar o meu amigo, o delegado Palumbo, que está sempre aqui com a gente. Delegado, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Uma grande honra participar do programa Flagrante. Num caso como esse que a gente trouxe aqui agora do David de Tarso, vou até pedir de novo, se o Kaique puder colocar as imagens pra gente, teve uma confusão ali no metrô, uma confusão generalizada, Cerca de 8 pessoas chegaram a ir pra cima, desse agressor ali. E olha só, vamos ouvir a confusão. 8 pessoas realmente se revoltaram contra este homem acusado de importunação sexual. E muitas vezes essa situação acaba acontecendo porque a mulher avisa, que passou por uma situação como essa ali, de violência sexual ou de importunação, como foi nesse caso. E por isso as pessoas conseguem identificar, porque senão, por ser no transporte público, muitas vezes a pessoa consegue sair do local e não é identificada. Então, delegado, nesse caso, em situações como essa, é muito importante que, apesar ali de estar no meio de muitas pessoas, a mulher reaja. Fala sim, fale sim.
fala, olha só, esse homem fez isso comigo, olhares insistentes, ali palavras, né, muitas vezes que já dão a entender essa importunação sexual. Então, a mulher avisando as pessoas que aconteceu a situação naquele exato momento, consegue muitas vezes fazer com que a justiça seja feita, né, delegado? Exatamente, foi o que aconteceu neste caso, né? Provavelmente ela avisou, ela se insurgiu contra esse agressor. Na cadeia não se aceita esse tipo de crime. Na cadeia não se aceita esse crime. Em sociedade também não. Tanto é que juntou um monte de homem para espancar. A gente não recomenda isso nunca, ninguém deve fazer justiça com as próprias mãos, mas é o tipo de crime que choca. Presos não aceitam isso, ele tem que ficar no seguro se ele for preso. A população não aceita isso. E a mulher, quando você for assediada, se alguém passar a mão no seu corpo, você tem que se insurgir sim. Se for no metrô, no ônibus, no transporte público, fale, grite, não aceite, procure as autoridades, porque é um crime inaceitável, onde nem os bandidos toleram esse tipo de delito. Letícia. Exatamente, delegado. Olhares insistentes, como eu falei, é uma rotina que as mulheres ali passam. Começa com um olhar, depois uma palavra, depois, quem sabe, até uma passada de mão, como teria acontecido aí nesse caso que a gente viu no metrô, no trem Tatuapé, e que é uma rotina, né? Não só aqui em São Paulo, como também em todo o país, infelizmente. Bom, voltamos para o Rio de Janeiro com o caso do ator Vitor Meiniel, que, olha só, ele foi violentamente espancado pelo estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, caso que repercutiu bastante essa semana. Por conta dos vários desdobramentos, o caso chegou a, inclusive, repercutir nas redes sociais. Rodrigo Viga, traz os detalhes dessa história pra gente. É isso mesmo, Letícia. Um crime bárbaro, chocante, de enorme repercussão nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro, por que não dizer no Brasil? Estamos falando daquele caso em que o ator Vitor Meiniel foi espancado na portaria de um prédio em Copacabana, área nobre, zona sul do Rio de Janeiro, por um estudante de medicina, Yuri de Moura Alexandre. Segundo os primeiros relatos dados pelo agressor à polícia do Rio de Janeiro, as agressões teriam sido motivadas porque Vitor Meiniel teria desrespeitado a esposa do estudante de medicina. Mas, ao que parece, segundo as investigações, isso não condiz com a verdade. O que teria acontecido na portaria do prédio em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, foi uma espécie de revelação que o estudante de medicina não queria que acontecesse na presença do porteiro do edifício. Vitor Meiniel teria revelado essa opção do estudante de medicina por pessoas do mesmo sexo. Foi aí que ele jogou o Meiniel no chão e começou a espancá-lo. Literalmente, o porteiro, que também está sendo indiciado pela polícia do Rio de Janeiro, foi omisso. Não ajudou a vítima a evitar essas agressões promovidas pelo estudante de medicina. Vitor Meiniel prestou queixa na delegacia de Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, e Yuri Alexandre acabou sendo detido. Ao ser preso pelos policiais militares, na primeira abordagem, disse que era militar do Hospital da Aeronáutica aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, é estudante de medicina. Por isso, ele, minha cara Letícia, foi indiciado por vários crimes pela Polícia Fluminense. Pela agressão em si, pela lesão corporal, injúria por conta das ofensas homofóbicas direcionadas a Vitor Meiniel, que ainda está tentando se recuperar da surra que levou na portaria desse prédio em Copacabana, e por falsidade ideológica. Um detalhe que chamou bastante atenção para evitar a prisão preventiva de Yuri Alexandre foi o fato da defesa dele ter representado junto ao juiz do caso que no passado Yuri se relacionou com uma pessoa do mesmo sexo, inclusive foi casado com outro homem, mas na sua sentença, no seu despacho, o juiz que decretou a prisão preventiva por tempo indeterminado do estudante de medicina disse que isso não era impeditivo para que Yuri Alexandre cometesse a barbaridade que cometeu contra o ator Vitor Meiniel. Letícia, um caso bárbaro, chocante, de enorme repercussão por aqui, por que não dizer em todo o Brasil, né, Letícia?
Obrigada pelos detalhes da sua reportagem, Viga. Agora nós vamos conversar com o delegado responsável por esse caso, Dr. João Valentim dos Santos Neto. Já temos o delegado aí, direção? Legal. O doutor João Valentim, titular do 12º DP da Polícia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi quem prendeu o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre e atuou o porteiro também do prédio, Gilmar José Agostini, por omissão de socorro. Vamos agora conversar com o doutor. Muito obrigada pelo seu trabalho. E agora, olha só, a polícia agiu rapidamente, né, doutor, contra esse agressor, o Yuri. Mas ele chegou a dizer alguma coisa, chegou a passar algum detalhe ali no momento que foi capturado? Como que foi o comportamento desse agressor, doutor? Boa tarde. Esse fato inicialmente foi apresentado pela Polícia Militar. O Vitor e o Yuri conheceram-se poucas horas antes numa boate gay em Copacabana. Foram então para o apartamento do agressor. Lá chegando, tiveram uma pequena animosidade no interior do imóvel. Quando eles descem ali, então essa discussão inicia-se pouco antes. Quando eles descem na frente do porteiro ali, ele se sentiu aviltado, constrangido por ter sido chamado de gay, e iniciou ali uma sessão brutal. De imediato, quando os policiais militares apresentaram essa ocorrência, a Polícia Civil diligenciou o local, coletou imagens de monitoramento, identificou outras testemunhas que presenciaram o início das agressões e o início da discussão, e ali ficou constatado, portanto, que houve um ato homofóbico, lesões corporais em decorrência de um ataque de fúria, e o agressor ele apresentou um documento falso intitulando-se médico da aeronáutica. Foi verificado junto ao órgão competente que, na verdade, ele não integrava os quadros. Ele foi, portanto, autuado por lesão corporal, que deve evoluir para uma natureza grave, por injúria por atos homofóbicos e ainda pelo respectivo uso do documento falso. Doutor, o senhor chegou a falar como que foi essa confusão ali no apartamento, né? Depois que a gente consegue, inclusive, perceber nas imagens que a luta corporal entre os dois continuou, né? Na parte ali do térreo, perto da recepção desse apartamento. Mas o que teria de fato desencadeado essa explosão da agressividade aí do Yuri com o Vitor? Ele chegou a passar detalhes sobre como foi essa conversa ali dentro do apartamento? Sim, ambos estavam ali, eles estavam sozinhos quando chegou uma amiga do agressor, uma médica, que divide apartamento com o agressor. Nesse momento, eles relatam, tanto o agressor quanto a médica, que o Vitor estava se portando de maneira inconveniente. No entanto, nada justifica o ataque brutal que ele sofreu, né? Então, alegam, portanto, que o Vitor estava de uma maneira sendo inconveniente, não estava querendo sair do imóvel, indo embora, e esse teria sido o motivo do início da discussão. Mas ela se tornou acalorada a partir do momento em que, na presença do porteiro, o Vitor informa para ele: vocês não sabiam, então, o porteiro, as pessoas não sabiam que você era gay. Então ele se sente, na verdade, constrangido, aviltado com aquela situação e tem um ataque de fúria. Na verdade, o que explodiu esse ataque foi ele se sentir constrangido, aviltado com aquela situação de ser intitulado de gay. Ou seja, claramente, nitidamente um ato homofóbico. Entendi. A polícia também conseguiu identificar o crachá falso de médico da aeronáutica apresentado pelo agressor, que foi um ponto muito importante, que inclusive chama bastante atenção aí para esse caso, que além de ter dito que ele era médico, ele chegou a dizer que já, é claro, né, exercia a função e que também fazia parte do Exército. Como que a polícia chegou até a identificação desses pontos importantes aí, que também agora vão ajudar a autuar esse agressor, doutor? De imediato, quando ele se apresenta ali como médico da aeronáutica, são realizadas diligências. Então a Polícia Civil entra em contato com o comando da aeronáutica, que verifica que nos seus quadros ali não existe nenhum médico. Verificamos também que ele não portava CRM em consulta aos órgãos competentes, isso ainda em sede de plantão ali. Então ele é autuado por estar na posse desse documento falso ali que ele portava. Doutor, delegado Palumbo aqui no estúdio também conosco, vou aproveitar e passar a pergunta para ele. Palumbo, a gente consegue perceber que ao apresentar também ali uma certidão de casamento que a gente acompanhou na reportagem do Rodrigo Viga, esse homem pode ter aproveitado ali, junto com a defesa, né, uma possibilidade de se defender da acusação de homofobia.
O que a gente pode dizer numa situação como essa? Várias informações falsas, né? Não só ali da questão dele ser aparentemente um estudante de medicina, mas que dizia ser médico, depois essa questão de ser do exército e ainda mais essa questão da defesa de querer apresentar aí essa certidão de casamento para dizer que, na verdade, ele era casado com um homem, que por isso não seria homofóbico, né, Palumbo? Exatamente, né? Quando a pessoa não tem nenhuma desculpa para dar, ela inventa qualquer coisa, né? Isso é descabido, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. João, antes de parabenizá-lo pelo trabalho. Eu fiquei muito curioso. O que o porteiro falou por ele ter ficado inerte? Ele travou, ele não conseguia reação nenhuma? O que ele alegou para o senhor, doutor? Ele disse que não gostava de se meter na vida das pessoas, mas, na verdade, a barbaridade que ele comete também é igualmente grave, né? Ele fica olhando, passivo, evidente que ele não tem obrigação ali de entrar na briga, mas ele olha, ele tem uma total falta de empatia, inclusive após as agressões ele tira a vítima e encosta um pouco mais para que a vítima não está atrapalhando a passagem ali das pessoas, né? Então ele faz ele ligar para o síndico ao invés de ligar para as autoridades ou até socorrer, ligar para um serviço médico, não. Então ele disse que não gostava de se meter na vida das pessoas. É evidente que nós sabemos e vivemos uma grande violência, que as pessoas não querem se meter na vida das outras, mas o que se vê ali é uma total falta de empatia com o ser humano, né? E, portanto, ele foi autuado ali por omissão de socorro. Parabéns, doutor, pelo seu trabalho, né? É uma coisa que eu nunca tinha visto da minha vida, né? Geralmente as pessoas saem correndo, ou elas pegam o celular, ligam para a polícia, ou elas tentam intervir de qualquer forma, né? Mas esse caso aí é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, com 20 anos de polícia. A pessoa parecia que estava no cinema, no teatro, olhando a cena lá, e depois ainda arrasta a vítima para não atrapalhar a passagem, né? Realmente absurdo. Parabéns pelo seu trabalho, doutor. Agora, doutor, o síndico também chegou a dizer ali, defender, né, o porteiro, dizer que ele apresentava um certo problema, mas ainda assim a omissão de socorro nesse caso, ela pode ser, claro, responsabilizada, né? Sim, ele foi autuado e liberado. Nesse caso específico, a omissão de socorro dele não apresentava nenhuma majorante, nenhuma qualificadora, enquadrou-se, portanto, ali no âmbito do juizado especial criminal. Ele foi autuado e liberado, né? Você tocou num ponto importante que ele, de fato, ele alegou, o autor das agressões, que ele já manteve um casamento por 10 anos, enfim. Mas, na verdade, isso de fato, como o doutor falou há pouco, é indiferente, né? O negro pode ser racista e o gay pode ser homofóbico. Isso é indiferente. E a fúria, o ataque de fúria dele foi motivado por ele ter se sentido extremamente constrangido ao ter sido chamado de gay na frente de um porteiro. Então, isso foi que eclodiu ali com o início das agressões. Doutor João Valentim, muito obrigada pelo seu trabalho. Espaço sempre aberto aqui na Jovem Pan News com outros casos aí do Rio de Janeiro, viu? Muito obrigada mesmo, mais uma vez, parabéns. Obrigado, boa tarde a todos. Palumbo, inclusive, esse caso a gente pode dizer que existe até uma tentativa de homicídio. A gente poderia afirmar que, pelas imagens, as agressões duraram cerca de 2 minutos, até que um tempo rápido. Mas agressões muito fortes. As imagens chamam a atenção. Dá para perceber que ele estava decidido ali. O Yuri estava decidido a até tirar a vida do Vitor. Exato. Ele ficou revoltado porque foi chamado de gay na frente do porteiro, na frente de outras pessoas. E pode sim, nada impede de, no curso do inquérito policial, ele tem um prazo de 30 dias para acabar o inquérito policial, e o promotor ou mesmo o delegado entender que ali foi uma tentativa de homicídio, dependendo do laudo médico que vai ser realizado pelo Instituto Médico Legal, pode sim responder por tentativa de homicídio, Letícia. É um caso que realmente chamou muita atenção. Agora, mais um caso de feminicídio. Nessa semana, o ex-prefeito da cidade de Catugi, em Minas Gerais, foi preso suspeito de matar a ex-esposa médica em um quarto de hotel, localizado em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Vamos abrir agora nosso canal com a capital mineira. O repórter Gustavo Galvão traz os detalhes deste caso. Gustavo, é com você. Isso mesmo, Letícia. O ex-prefeito foi detido por feminicídio, enquanto o motorista foi acusado de homicídio qualificado com alguns agravamentos.
agravantes. O juiz do caso, João Carlos Lopes, em sua decisão, ressaltou a existência de evidências fortes do crime e indícios da participação de Fúvio e Robson. Olha, durante a audiência de custódia, foi registrado que no quarto do hotel foram encontrados vários medicamentos, incluindo a morfina, clonazepam, dormonide, jardiance, seringas, agulhas e uma parte de um vidro de ketamina na janela que fica logo abaixo do quarto. Além disso, um pó branco também foi descoberto e encaminhado para a análise. A Polícia Civil informou que o caso continua em investigação por parte da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Colatina. Mais detalhes no momento não serão divulgados. Segundo o advogado da família da vítima, a médica enfrentava ameaças constantes do marido e buscava a todo custo pelo divórcio. Juliana e Fúvio residiam em Teófilo Otoni, aqui no estado de Minas Gerais, mas estavam hospedados em um hotel em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. O motorista do casal estava no quarto ao lado. Juliana era médica em Teófilo Otoni e seu pai, Samir El-Ruá, é ex-prefeito da cidade. Letícia, e um dado muito interessante é que nas redes sociais o ex-prefeito dias antes do crime havia comemorado o aniversário de casamento com a médica, que aconteceu no dia 17 de novembro de 2018. O ex-prefeito era tido como o último dos românticos. Nas redes sociais era eu te amo pra cá, eu te amo pra lá, mas no off a história era bem diferente. Letícia, eu volto com você. Gustavo, muito obrigada pela sua reportagem. Inclusive é um caso bastante parecido com o que nós chegamos a mostrar aqui no Flagrante Jovem Pan, de um caso que aconteceu em Rio Preto, né, aqui em São Paulo, interior, que mais uma vez o homem não aceitava o fim do relacionamento e resolveu tirar a vida da mulher. Como a gente conseguiu perceber na reportagem aqui do Gustavo, que foi exatamente isso, né? Ele aparentemente não aceitava ali o fim do relacionamento dos dois, imagens nas redes sociais, inclusive casos que acontecem em qualquer grau de instrução, qualquer classe social, a gente consegue perceber que realmente tem aumentado muito, né, casos de feminicídio. E agora, delegado Palumbo, um ponto bastante, né, de todas as partes ruins que eu costumo dizer que a gente percebeu nesse caso, a boa notícia é que apesar dele ser ex-prefeito, foi penalizado, né? Ficou preso, está preso aí preventivamente por conta desse crime. Exatamente, ele tem que ficar preso, não há justificativa. No Brasil, Letícia, a cada 7 horas uma mulher perde a vida vítima de feminicídio. A cada 10 minutos uma mulher é estuprada. E o que chama atenção nessa matéria é que as redes sociais muitas vezes são uma cortina de fumaça. Lá é amor, eu te amo, fotinhas bonitas, mas ninguém sabe realmente a intimidade do casal, né? O que motivou esta imbecilidade. Eu espero, sinceramente, que ele apodreça na cadeia. Nada justifica você tirar a vida da esposa ou de qualquer pessoa. Exatamente. Nas redes sociais, como eu disse, parecia tudo certo, né? Postou ali aniversário de casamento dos dois, mas a família já percebia alguns sinais. E qualquer sinal, qualquer ajuda, né, Palumbo? Exato. Até que aquela frase famosa, em briga de marido e mulher, não se coloca mulher, mas coloca sim, porque pode salvar uma vida, né, Palumbo? Exatamente, tem que colocar, você tem que se meter sim, você pode salvar uma vida. Geralmente começa com a agressão verbal, depois é um pequeno empurrão, né, xingamentos, socos, espancamentos, e depois pode levar à morte. Mulheres, não seja vítima desses canalhas que acham que são donos de vocês. No primeiro sinal, saia fora. Bom, agora vamos direto para Salvador, na Bahia. Olha só, vamos com as informações da guerra entre facções. Nessa semana houve troca de tiros, mortes e ações com reféns. Moradores ficaram, claro, assustados. Inclusive, tiveram que deixar suas casas. O repórter Flávio Lima traz as informações direto da capital baiana. Flávio, é com você. Situação realmente apavorante, viu, Letícia? Uma onda de violência verdadeiramente assustadora na região levou famílias do Alto das Pombas a deixarem, inclusive, suas casas. Tudo por conta da insegurança. O comércio da localidade chegou a ser fechado. A Universidade Federal da Bahia, a UFBA, recomendou a suspensão de aulas e atividades administrativas, visando, é claro, preservar a integridade dos seus estudantes.
Tudo teve início, Letícia, após uma ocorrência de troca de tiros entre criminosos na região do Alto das Pombas, na manhã da última segunda-feira, dia 4. Olha, os criminosos invadiram 2 imóveis para se esconder após terem atirado contra PMs. A situação ficou bastante tensa quando pessoas divididas em 2 grupos foram feitas reféns. Durante as negociações, Letícia, os bandidos fizeram uma live que foi assistida, acredite, por mais de 8 mil internautas. O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, e o comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Coutinho, apresentaram um balanço da operação policial que foi realizada na região, que culminou, inclusive, na prisão de suspeitos, na libertação dos reféns e na apreensão de armas, tipo fuzis, pistolas e até granadas, além de drogas e munições. Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, de janeiro a agosto, foi feita a apreensão de 4 mil armas de fogo, entre as quais 44 fuzis. O secretário afirmou que diversas operações de inteligência estão em andamento, inclusive de forma integrada com a Polícia Federal, para mapear a rota do tráfico de armas aqui no estado e evitar outras situações desse tipo. No transcorrer da semana, um homem suspeito de chefiar a organização criminosa chamada de Bonde do Maluco, aqui na Bahia, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco. O suspeito foi preso na BR-232, em Sertânia, no sertão do estado. Ele era procurado pela Justiça aqui da Bahia e tinha mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Voltando a falar das ações realizadas no Calabar e no Alto das Pombas, elas foram acompanhadas e avaliadas pelo governador Jerônimo Rodrigues. Jerônimo disse, Letícia, que seu governo está enfrentando essa situação de forma decisiva e firme, seguindo a lei, mantendo e garantindo a segurança de todos. Já o secretário Marcelo Werner admite que tudo se deve à migração de facções aqui para o estado e também, é claro, à disputa pelo controle do tráfico de drogas naquela região. O policiamento na região foi reforçado, inclusive com helicópteros do GRAE, Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia, fazendo sobrevoos noturno em toda a área de conflito. Da Bahia, Flávio Lima, para a Jovem Pan. Flávio, obrigada pelas suas informações. Agora, Kaique, por favor, coloca essas imagens de novo aqui para mim. Acabou Salvador. Vamos escutar ali essa movimentação, a troca de tiros, claro. As armas chamam a atenção, né? Esse arsenal, vamos ouvir. A quantidade de armas, né? A conversa ali, a movimentação entre eles. Agora, imagina você tá passando na rua ou você é morador dessa região e é surpreendido com essa troca de tiros aí entre facções. Aí, claro, as pessoas não podem sair de casa, o transporte público é afetado, a saúde, as ambulâncias não conseguem entrar. Vamos ouvir, olha só. Ali, ó, as balas batendo lá, ó. Rapaz, que desgraça é essa, velho? Ó pra ali, velho. Meu Deus do céu, velho. Rapaz, eu nunca vi uma desgraça dessa não, rapaz. Aí, velho. 20 minutos já tem. E ali a gente percebe, as pessoas estão vendo de longe, mas, claro, tem pessoas que estavam vendo aquilo de perto, né? Casas ali, pessoas que passavam pelas ruas, os carros também que passavam pelas ruas ou até pelas avenidas, parece ter um lugar mais movimentado ali nas imagens que a gente conseguiu perceber também. E agora eu vou passar a pergunta para o delegado Palumbo. Delegado, nesse caso, né, a gente percebe mais uma vez, nós mostramos semana passada, situações que as pessoas estão no meio de troca de tiros e o que chama mais atenção agora dessa vez é o arsenal, né? Armas aparentemente longas, ali muitos tiros e a população mais uma vez em pânico, em terror, Palumbo. Exatamente, a população não tem nada com isso e é a que mais sofre. Há muito tempo a segurança pública no estado da Bahia, aliás, um estado belíssimo, está na UTI. Não está funcionando esse sistema de segurança no estado da Bahia. A Bahia é um dos estados mais perigosos, onde tem os índices de homicídios mais altos, onde se morre muito policial e recordistas de invasão de terra, onde não se faz absolutamente nada.
Este secretário, ele é delegado da Polícia Federal, o comandante, eles estiveram na Câmara dos Deputados, na CPI do Movimento do Sem Terra, porque é um estado onde há muitas invasões. Eu até questionei, não adianta atacar flores em bandido quando eles estão com esse arsenal de guerra. Está aí a prova. Alguma coisa precisa ser feita urgentemente, Letícia, porque a população não tem nada com isso, ela é refém disso e muitas vezes, lamentavelmente, elas perdem a vida nessas balas perdidas que sempre acham o inocente, Letícia. Exatamente. Agora imagina, você como população é impedido de sair de casa, tem ali o transporte público afetado, ambulâncias, como eu disse, que não conseguem chegar nesse lugar, as aulas suspensas, né? Escolas com as aulas suspensas, por uma situação que está muito perto de você e ainda corre risco de perder a sua vida. Se você ousar, digamos assim, a sair de casa nesse momento, pode perder a vida, né, Palumbo? Então, exato. Mais uma vez afetado. Você pode perder a vida. Quando você estiver diante de um tiroteio desse, procure se abrigar. Se você estiver no seu veículo abaixo, encoste ele ou tente fugir rapidamente. Se esconda atrás do motor, atrás de um poste, atrás de uma caçamba. Não tente ficar filmando, não tente bancar o herói. Infelizmente, essas balas sempre alcançam um inocente e o bem mais precioso que você pode ter é a sua própria vida. Então, por favor, não tente fazer essas filmagens. Um tiro de fuzil, Letícia, ele pode alcançar 2 quilômetros e pode matar. O tiro que vai para cima, ele desce, pode atingir uma pessoa e matar. Então, se abrigue. Nós temos casos recentes aí, mostrado inclusive aqui no Flagrante, de crianças sendo atingidas dentro de casas no Rio de Janeiro. Então, se você não tem nenhum lugar para se abrigar, se jogue no chão, espere esse tiroteio passar para depois você seguir a sua vida. Mas tome muito cuidado, por favor, não tente fazer imagem, não tente se aproximar. E você tem que fugir deste ambiente de tiroteio. Vamos agora para Goiás com o caso do cantor gospel Regis Danese, que deu um baita de um susto nessa semana, mas apresenta uma boa recuperação. Olha só, ele teve um órgão perfurado, 3 costelas quebradas e uma fratura no braço. Um milagre, né, Janaína Camelo? Com as informações agora, Janaína, é com você. Então, Letícia, a gente traz hoje essa notícia que nos tranquiliza e principalmente aí aos fãs da música gospel, né? Porque Regis Danese continua hospitalizado, obviamente, porque o acidente dele foi mesmo muito grave. Para você ter uma ideia, ele chegou a ficar 40 horas internado na unidade de terapia intensiva logo depois que ele foi socorrido. Mas as últimas notícias que temos dele é de uma recuperação, mesmo com algumas intercorrências, tá? Por exemplo, nessa semana ele chegou a passar mal, dias atrás, com muito vômito, mas de um modo geral segue bem depois do acidente que foi muito grave. Ele tem inclusive postado fotos e vídeos nas redes sociais com o dia a dia no hospital, o cuidado da família com ele, agradecendo aí as mensagens de melhoras que tem recebido dos fãs. A gente até mostra aí na tela algumas dessas imagens. E uma delas, que foi um vídeo, inclusive, foi postado pela filha dele, mostrando o cantor caminhando em uma área aberta ali do hospital onde ele está internado. E aí, neste vídeo, a filha, inclusive, fala que, segundo os médicos, a recuperação do pai está sendo surpreendente. Regis Danese está internado no Hospital Estadual de Urgências de Goiás. E a gente lembra que o acidente com o cantor aconteceu no último dia 30 de agosto, na BR-153, em Goiás. A estrada atravessa a cidade goiana de Jaraguá, que fica na região central do estado, aqui próximo. Ele estava indo em direção à cidade de Séries, também em Goiás, onde faria um show em comemoração aos 70 anos da cidade. E aí, quando o carro que ele dirigia bateu em um caminhão. Com o impacto, Regis fraturou 3 costelas, teve ferimento no tórax e no punho, além de uma perfuração no intestino. Ele precisou passar por um procedimento cirúrgico para fazer uma sutura no corte do intestino. Esse procedimento, aliás, foi bem delicado. Agora a gente torce aí para que ele continue se recuperando e que possa ter alta o mais rápido possível, né, Letícia? É com você aí no estúdio.
Com certeza, Janaína, muito obrigada pelas suas informações. Na reportagem da Janaína, a gente inclusive percebeu que ele chegou a gravar vídeos ali, né, durante o socorro, enquanto já estava sendo atendido pela equipe médica ali na ambulância, mas aparentemente, Palumbo, ele não imaginava o estado de saúde, né, a gravidade desses ferimentos, porque ele poderia ter perdido a vida ali. Exatamente, né? Quem viu as imagens do carro, né, da caminhonete, foi um milagre, né? Ele faz os vídeos para tranquilizar, né? Talvez a família, os amigos, né? Graças a Deus está se recuperando e a gente espera que ele volte logo a cantar novamente para alegrar os seus milhares de fãs. As imagens são surpreendentes mesmo, né? Do acidente. A gente percebe que o carro ficou completamente destruído. Vale também o alerta na atenção aí, né? Claro, com certeza, quando acontece casos assim de grande repercussão, as pessoas questionam, né? Por que o culpado foi a outra pessoa, né? Mas agora vale o alerta, as pessoas não mexerem no celular, não beberem ao pegar o volante. Se tiver com sono também, pare o carro, descanse e volte a dirigir, né? Ele falou que estava exausto de vários shows, né? Então fica aí mais um alerta, né? Se estiver cansado, pare o carro, depois prossiga com a viagem. A gente está vendo aí na tela o estado desse veículo, onde estava o cantor gospel. Olha só, Palumbo, a parte que ele estava ali, né, do banco do motorista, ficou completamente destruída. Se tivesse alguém, inclusive, atrás, né, que parece que foi a parte que pegou ali nessa pancada, nessa batida, durante o acidente, com certeza a pessoa também poderia ter se ferido e muito. Parece que tinha uma pessoa ali com ele, né, no banco do passageiro, mas que a pessoa não teve nenhum ferimento. Ainda bem que não foi de frente, né? Não bateu, não pegou na lata, como a gente costuma dizer, né? Que ele conseguiu desviar. Eu li algumas matérias, algumas reportagens, ele conseguiu desviar, o que não tornou o ambiente ainda mais grave. Mas foi um milagre, né? Foi um milagre e fica aquele alerta mais uma vez. Não mexa no celular, se você estiver exausto, pare o carro, descanse. Não tem bem mais precioso do que a vida, não é, Letícia? Exatamente. Vamos voltar para o Mato Grosso, porque nessa semana clientes e funcionários passaram por um momento de pânico nas mãos de 2 criminosos que invadiram uma agência bancária na cidade de Juruena. Eu vou acionar o nosso repórter José Carlos Araújo, que vai trazer as atualizações a respeito desse caso. José, com você. Então, Letícia, esta ação aqui no estado de Mato Grosso que ocorreu essa semana foi bem rápida. Bandidos fortemente armados entraram numa agência, uma cooperativa, renderam funcionários e, na sequência, clientes. Eles reviraram todo o estabelecimento, todo o local. E, no entanto, não conseguiram levar absolutamente nada. Mas para fugir desta cooperativa, os bandidos levaram várias pessoas como refém. Tomaram estradas vicinais que levam a outros municípios dessa pequena cidadezinha a cerca de 880 quilômetros da capital do estado, Cuiabá, aqui no estado de Mato Grosso. Logo após essa ação, todos foram liberados. A Secretaria Estadual de Segurança Pública colocou o CIOPAE, que é o grupamento aéreo, à disposição das buscas a estes criminosos. Colocaram também o GCCO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado, que já está trabalhando no local e montou, inclusive, um sistema operacional de rádio muito tecnológico no local para conseguir manter contato com várias polícias de várias cidades para tentar fechar o cerco a estes criminosos. Essa ação foi rápida e foi toda ela, inclusive, registrada por um popular que passava em frente a esta agência. Dá para ver os bandidos retirando esses clientes e também outros reféns de dentro desta cooperativa. A ação foi muito rápida. Na sequência, eles conseguem entrar em veículos e saírem, deixar esse local. Imediatamente, o grupamento especial do GCCO foi avisado e já fez um cerco a estes assaltantes. Minutos depois, os reféns começaram a ser liberados. O que chama a atenção também é que nenhum refém ficou ferido e todos foram liberados por estes bandidos. Eles conseguiram adentrar uma mata extensa que fica na região deste pequeno município aqui no interior de Mato Grosso e continuam embrenhados nessa mata. Além do GCCO, Polícia Civil, Polícia Militar e também o CIOPAER da Polícia Militar fazem buscas na tentativa de a qualquer momento conseguir fazer a prisão destes bandidos, todos fortemente armados. Eu sou José Carlos Araújo, do Mato Grosso, para o Flagrante Jovem Pan. José, obrigada pelas suas informações. Imagina a situação desses reféns. Foram realizados ali, coloca a imagem para mim, por favor. Foram feitos como escudos humanos
Imagina você estar ali tranquilo na agência bancária, quando de repente, ou até mesmo os funcionários ali, claro, do local, trabalhando, né, tranquilamente, quando são abordados por diversos criminosos armados. Imagina o susto, sem saber o que fazer e sem saber, claro, o que vai acontecer ali com a sua vida, né? Para onde você vai ser levado, se vai começar uma troca de tiros entre esses bandidos e a polícia, porque a gente sabe que em casos como esse, né, Palumbo, a polícia é rapidamente acionada quando envolve uma agência bancária, ali, uma instituição financeira. Exatamente, é o novo cangaço, né? É um crime que infelizmente se tornou moda nos últimos anos. Aqui em São Paulo também já aconteceu diversas vezes. Eu já atuei em alguns casos como esse, com tiroteios pesadíssimos, com bandidos com ponto .30, ponto .50. Ali a polícia foi muito sábia, não dava para reagir dando tiros, não efetuaram nenhum disparo. A principal atitude da polícia é salvar vidas. Tem um refém, a polícia agiu corretamente. Primeiro, salve-se a vida dos reféns, depois corre-se atrás dos prejuízos e do bandido. Palumbo, inclusive, ali, por essa ação sem uma instituição financeira, que como a gente está falando, a polícia costuma ser acionada de uma forma mais rápida, costuma ter um sistema de segurança também dentro dessas agências bancárias, mas também dá a entender que esse grupo já estava preparado para essa situação. Eles devem já arquitetar algo ali muito bem pensado, muito bem preparado para qualquer tipo de reação, tanto da polícia como desses agentes ali de segurança que ficam na instituição financeira, eles reagirem, colocar, claro, né, a vida dessas pessoas em risco. Muitas agências aqui de São Paulo, principalmente, têm o botão do pânico, onde se aciona a polícia rapidamente. E esses bandidos, eles costumam agir com mais violência ainda, explodindo esses caixas eletrônicos, essas agências bancárias, e conta muitas vezes, lamentavelmente, com a ajuda de funcionários. Isso quando eles não sequestram gerentes de bancos ou as suas famílias, colocando inclusive, como já aconteceu aqui em São Paulo, explosivos nesses gerentes de banco para forçar ele a abrir o cofre. Olha, agora um caso bastante parecido até, viu? Voltamos agora para o estado do Paraná. Bandidos usaram explosivos para tentar roubar um cofre num posto de combustíveis. Tiago Amaral traz os detalhes pra gente. Pode rodar. Olha, Letícia, nesta semana o fato aconteceu na última terça-feira, madrugada já, lá no bairro Tatuquara, na capital Curitiba, onde funcionários de um posto de combustíveis levaram ali um grande susto, sofreram, é claro, com toda aquela situação. Olha só o que aconteceu. 4 indivíduos fortemente armados chegaram em um veículo HB20 de cor branca num posto de combustíveis e ali os funcionários estavam trabalhando normalmente quando levaram então esse susto com esses 4 indivíduos que chegaram armados. 2 deles renderam ali os funcionários desse posto que está localizado lá na rua Jovenilson Américo de Oliveira, no bairro Tatuquara. E outros 2 indivíduos adentraram então neste posto e lá instalaram explosivos e tentaram literalmente explodir o cofre deste posto de combustíveis ali do bairro Tatuquara, em Curitiba. Tentaram por 2 vezes, só que não lograram êxito nessas explosões e aí então resolveram roubar o dinheiro do caixa, levaram mais alguns produtos e se evadiram na sequência. A polícia militar foi acionada, fez buscas, mas não foi possível localizar então este grupo que chegou armado e também colocou esses explosivos, onde não foi possível explodir o cofre deste posto de combustíveis. Claro que depois desta ação, agora o posto também já colocou lá mais segurança, principalmente nas madrugadas, visto que é um posto que atua 24 horas ali, então, neste fato que chegou a ser engraçado, até porque aqui no estado do Paraná, geralmente é um lugar mais tranquilo e ver, então, bandidos armados com explosivos é coisa rara de se ver por aqui. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria, mas infelizmente foi um fato que aconteceu e os autores não foram localizados, roubando dinheiro e alguns produtos deste posto de combustíveis nesta semana lá na capital Curitiba. Letícia. Tiago Amaral, muito obrigada pelas suas informações. Agora, delegado Palumbo, modus operandi diz alguma coisa aí pra você vendo essas imagens? Exatamente, né? Eles iam explodir lá o caixa eletrônico, né? Ainda bem que não deu certo a explosão num posto de combustível, não precisa ser muito inteligente para saber que isso podia explodir o bairro inteiro, né? Bandidos altamente, fortemente armados ali pelo carregador, creio ser um fuzil, que é uma arma
de guerra, mas ainda bem que eles não conseguiram acionar esse artefato explosivo e acabar com o bairro inteiro, porque ali se trata de um posto de gasolina, não é uma agência bancária, é um posto de gasolina, ainda bem que não deu certo. Mais um caso que as pessoas foram colocadas ali, né, em frente a esse local, sem saber o que ia acontecer com a sua vida. Imagina a sensação de realmente impotência, de você estar preso, sendo funcionário ou seja cliente, né, Palumbo, desse lugar. Exato, Letícia. O mais importante é nunca reaja, não banque o herói. Estavam ali de fuzil, muito provavelmente, porque eu vi pelo menos 2 armas longas, pelo carregador acho ser um fuzil. Então não reaja, não tem valor mais precioso do que a sua vida. E repito, né, Letícia, ainda bem que eles não conseguiram acionar esse explosivo, porque poderia explodir o posto inteiro com gasolina, querosene, óleo, diesel, enfim, né? O bandido também é burro pra caramba, viu, Letícia? Porque se explode isso daí, poderia causar uma tragédia, inclusive com eles morrendo. Exatamente. Ali, claro, né, não conseguiram explodir. Agora, o que a gente espera é que a polícia consiga localizar e prender todos esses criminosos. Bom, agora nessa semana eu pedi para o repórter farejador ir até o Vale do Anhangabaú, ponto turístico no centro de São Paulo, para quem não conhece a região. Agora também, para quem não sabe, essa região de São Paulo passou por uma revitalização. A gente imagina, claro, que o local passou por uma transformação, né? Afinal de contas, ele foi todo reformado. Mas parece que não é bem assim. Vamos para o estúdio secreto da Jovem Pan. O farejador já está por aí. Farejador, o local agora é ponto de encontro desses usuários de drogas. É sim. Letícia, um abraço para você, para o delegado e para o pessoal de casa. Pois é, houve essa revitalização. Não vamos nem entrar no mérito da questão de que está faltando isso ou aquilo, mas de qualquer forma ficou bom. O que não ficou bom é que exatamente a gente tem a presença da Guarda Civil Metropolitana no local onde a rapaziada brinca ali de skate, enquanto os outros estão assistindo usando drogas. Guarda Civil de um lado, pessoal usando droga do outro e nada acontece, né? Vamos ver a reportagem então, pode rodar. O centro de São Paulo passa por uma situação complicada, com os dependentes químicos da chamada Cracolândia. Inclusive, já mostramos aqui no programa. O Vale do Anhangabaú foi privatizado para que fosse revitalizado, local de manifestações, shows e diversões. Ainda com falta de luzes e câmeras. Estas importantes para diminuir o uso de drogas e dar segurança à população. A praça ficou bonita, mas na parte dos skatistas, o uso de drogas é livre. Repare nesta imagem. As pessoas parecem estar vendo as boas manobras dos skatistas, mas repare esta imagem. Este homem sentado usando drogas. O homem sentado faz uso ao lado de uma pessoa sem camisa. Logo, o rapaz de camisa azul levanta-se, passa preparando um baseado. Já sentado, ele continua com a droga. Ao lado, outro rapaz faz uso de drogas. Este garoto está enrolando uma trouxinha de crack. Sabe-se lá para uso ou venda. O estranho é que 2 viaturas da GCM estão próximos a este banheiro todo quebrado, onde, segundo informações, se usa drogas. O pior está ao lado da pista, onde usuários estão a 5 metros da polícia e nada acontece. Repare a tranquilidade dos usuários. Repórter farejador para o programa Flagrante. Farejador, agora me diz uma coisa, a gente chegou a pedir uma nota para a prefeitura, eles se manifestaram a respeito desse assunto? Sim, Letícia, eles disseram o seguinte, a Secretaria de Segurança Urbana informa que as ações da Guarda Civil Metropolitana visam garantir a segurança da população do local, que tem aumentado o patrulhamento preventivo, né, com a ampliação do número de viaturas, de motos em pontos estratégicos, né? E aí vai alguns números e tudo mais, mas na realidade não foi bem o que a gente viu na matéria, né? O que me chamou a atenção é que 5 metros
Os policiais ali estão ali, a rapaziada usando droga ali, quer dizer, no mínimo, no pior das hipóteses, né, doutor? Era no mínimo pôr pra correr. No mínimo pôr pra correr. A droga ainda não tá liberada, né? Se tramita isso ou aquilo, mas a droga não tá liberada. Então, me causou essa estranheza, né? Pessoal usando droga é normal na cidade, mas ter a polícia do lado e não fazer nada, aí fica difícil, né? Fica feio, né, farejador? Fica muito feio, é ridículo. A droga não foi liberada, espero que não seja. Onde tem usuários, costuma ter traficantes. Os traficantes muitas vezes vão atrás dos usuários. Então não adianta nada, né? Se você colocar um monte de polícia e nota de prefeitura, de governo de estado, de governo federal, não serve para nada. É um monte de número que você não entende absolutamente nada, é blá, 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 blá. E se a gente for lá agora, vai ter um tráfico de drogas e vai ter gente usando entorpecente. Como é que você vai levar uma família, uma criança, para andar de skate, para andar de bicicleta? Não leva, simplesmente não leva. Fica um bando de viciado, com um bando de vagabundo traficante vendendo a céu aberto. Enquanto isso, a prefeitura dá uma nota pra gente, para ver se a gente engole. Farejador, muito obrigada por mais uma excelente reportagem e bom trabalho para você. A gente se encontra na próxima semana, hein? Para você, pro delegado e pro pessoal de casa também. Até a próxima. Agora uma cena que repercutiu nessa semana, que vem de Senador Pompeu, município do Ceará. A cidade comemorava seus 127 anos de emancipação política. Roda as imagens para mim, Kaique, por favor. No meio da festa, o prefeito Antônio Maurício Pinheiro aparece todo feliz em cima do palco. Ele cumprimenta a população, mas nessa empolgação decide cair nos braços da galera. Ele literalmente se joga, como quem vai cair numa piscina. Vai com tudo, mas para o chão. As pessoas são pegas de surpresa e não resistem ao peso do prefeito, que acaba, claro, caindo no chão. Após a queda, felizmente, ele prontamente ficou de pé e retornou ao palco da festa, sem sofrer ferimentos graves. Por isso que a gente consegue até rir desse caso, né, Palumbo? Por sorte ele não se machucou, mas podia ter acontecido algo grave aí, né? Que papelão, hein? Na próxima vez tem que colocar os assessores lá embaixo para segurar ele ali, que o povo acho que não quis segurar muito não, né, Letícia? Exatamente. Agora já estamos chegando ao fim do programa. Vou aproveitar para me aproximar aqui de você, para me despedir, junto com a sua presença, e também vou pedir para o telespectador não se esquecer, se você presenciou uma cena que merece ser compartilhada, pode enviar no 11 9 3117 0620 ou também nas minhas redes sociais, @LeticiaMiyamoto com Y, Miyamoto com Y. Delegado, qual que é o seu Instagram? @Delegado Palumbo. Isso Muito mesmo. obrigado. Sabadão estaremos de volta, né? Obrigada pelo carinho da sua audiência. Continue na programação da Jovem Pan News e até sábado que vem. Até logo. Tchau. Flagrante. A verdade na tela. Realização Jovem Pan News.